Olá, pessoal do quarto ano. Espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos trabalhar, tá? O ciclo do ouro, ok? Páginas 54 a 58 do livro de vocês, certo? Do livro de história, tá? Então, nós vamos dar um conteúdo, não é muito extenso, mas eu fiz alguns tópicos, tá? Qual a importância do açúcar, onde é que o açúcar é importante, tá bom? E vocês prestem atenção um pouco desse conteúdo, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo as tarefas, né? Que a professora tem explicado. E qualquer dúvida, vocês podem se comunicar, ok? Então, vamos lá. O açúcar. O que tem o açúcar com o ciclo do ouro? Vamos lá. Como Portugal estava ganhando muito dinheiro, né, com o produto do açúcar, quer dizer, ele que tinha esse produto, né, através de sua comercialização, certo? Então, outros locais, certo, fez a concorrência do açúcar. Que os portugueses com o açúcar vindo das Antilhas, tá bom? Então, isso aí houve uma concorrência do açúcar português com o açúcar vindo das Antilhas, certo? Daí o ciclo do açúcar, né, começou a passar por uma crise muito grande, tá certo? Então, muitos senhores dos engenhos, né, perderam suas terras também e perderam seus escravos, tá bom? Portugal, o que aconteceu com Portugal? Começou a procurar uma nova riqueza para que explorar, incentivando que a busca do que? Dos metais preciosos, né? Porque é um produto também que tem muita riqueza também, né? Então, com essas buscas, o que aconteceu? Os bandeirantes, como eu botei aqui, tá? O ouro foi encontrado em Minas Gerais pelos bandeirantes, tá? Então, os bandeirantes de São Paulo terminaram, né? Encontrando o ouro aonde? Na região de onde? De Minas, onde fica atualmente, né, o estado de Minas Gerais, tá? Então, os bandeirantes, encontraram ouro lá, tá? No estado de Minas Gerais, ok? Então, a mineração, como eu coloquei aqui, o que é a mineração, né? A mineração passou a ser a principal atividade da exploração de Portugal, certo? Porque as pessoas se instalavam na região, certo? E elas se instalaram naquela região, né? Encontraram o quê? Encontraram-se sem estrutura, nada com estrutura, não tinha estrutura para nada, tá bom? Eles encontraram as pessoas, né? As primeiras pessoas se instalaram na região, né? E eles encontraram tudo sem estrutura, certo? Não havia moradias, certo? As pessoas que não tinham estrutura para moradia, não tinha estrutura para alimentos, certo? Não tinha estrutura para remédio, quer dizer, eles não tinham nada, ok? Então, os negros trabalharam em várias atividades diferentes, né? Porque sempre penso que os negros trabalhavam sempre naquela parte da cana-de-açúcar, né? Na transformação da cana-de-açúcar, na plantação, né? Na agricultura, mas eles trabalhavam em atividades bem diferentes, tá? Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, fazendo serviços de casas, tá? Como artesãos, né? Fazendo artes, né? Negócio de pintura, de cerâmica, né? Que antigamente a gente trabalhava com a cerâmica, né? Vendedores ambulantes, pessoas que vivem numa calçada vendendo, né? Seus produtos, né? E na própria mineração, né? Que você sabe que a mineração é a parte do ouro, né? Fazendo a mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como o quê? Como negro de ganho, tá? Eram os negros, né? Que eram vendedores ambulantes, né? Por isso que ele é conhecido como negro de ganho, tá bom? Mas o seu ganho, né? Ficava para seus donos, não ficava para eles. Ele era mandados pelos seus donos. Então, o que ele ganhava, ele repassava o que ele ganhava para seus donos, certo? Então, a sua maioria da parte que ele ganhava, né? Que ele ganhava, a exploração do ouro dependia dos escravos negros que trabalhavam nas minas, né? Então, o dono ficava com as suas partes, né?
e a sua maioria da parte que ele ganhava dava para quem? Para seus donos, tá? Então, a exploração depende de quem? Dos escravos negros, certo? A exploração do ouro depende dos escravos negros, porque os negros trabalhavam e acabavam ganhando, mas não ficavam com aquele ganho, ele passava para os seus donos, certo? Para os seus mandantes, né? Isso, donos, né? Que trabalhavam na mina e ficavam com uma boa parte, né, do dia, né? Eles ficavam com boa parte do dia, tão cansados que eles ficavam com as pernas dentro da água, né? Porque tinha de procurar o que? O ouro nos rios. Não era só não era um ouro, uma coisa fácil de encontrar. Eles procuravam os ouros nos rios, tá? Em suas margens, ok? E no leito, tá? Na beiradinha do rio, do açude, alguma coisa, certo? Depois de tudo, os maus tratos, né? Depois dos maltratos feitos por eles, continuavam, tá? Os maltratos continuavam com os escravos, ficavam sempre doentes. Não era só isso que eles sentiam, tá? Ele ficava sempre doente. O que acontecia? Por isso eles trabalhavam ele trabalhava em média apenas 8 anos, tá? Ele passava 8 anos para trabalhar, os escravos. Porque eles acabavam que não aguentavam, né? Acabava morrendo, certo? Eles morriam, tá? De alguma doença, não era só de alguma doença, porque ele não tinha uma boa alimentação, ele não tinha um dia de trabalho, tá? O dia de trabalho era sempre forçado, né? Aí foi acabando o ouro dos rios, né? E os negros passaram a extrair o ouro de onde? Dos encantos dos morros, tá? E das galerias subterrâneas, tá bom? Eles acabaram extraindo o ouro, né? Dos morros, né? Dos montes e das galerias, né? Subterrâneas, tá? Que é abaixo, né? Do chão, né? As galerias. Nessa época, né? O escravo, ele poderia fazer o quê? A comprar a sua alforria. Nesse tempo, ele poderia comprar a sua alforria. Professor, o que é alforria? É a sua carta de liberdade, tá? A carta de alforria é uma carta de alforria, a carta de sua liberdade. Eles trabalhavam para ser libertos, eles tinham que trabalhar, né? Eles faziam o possível para se esforçar para poder ter o quê? A sua carta de alforria, que a alforria é uma carta de liberdade, tá certo? Então, o governo, né, o governo português cobrava muitos impostos, muito caros, né, de altos, né, os impostos eram muito altos, né, e os mineradores, ou seja, o seu dono dos escravos, né, ficavam, né, na melhor estabilidade, não é isso? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, de onde veio o açúcar, né, houve uma concorrência, né, do açúcar. O açúcar foi produzido em Portugal, mas houve uma concorrência muito grande, tá? Entre quem? O açúcar do português com o açúcar que veio de português com Portugal, que o açúcar vem de onde? Das Antilhas, certo? Então, houve a concorrência, aí depois houve muita luta depois da concorrência desse açúcar, né? Começou a passar por uma crise muito grande, e depois dessa crise que começaram a procurar uma outra riqueza, né? Que essa riqueza foi o que? Os minerais, né? Os minérios, né? Que os metais preciosos, não é isso? Que dessa riqueza terminaram a trabalhar com a mineração, né? Aí começou o quê? A atividade de exploração de Portugal, né? Com as primeiras pessoas que se instalaram na região, né? Que encontraram sem estrutura. Aí eles passaram muito tempo, né? Explorando o povo de Portugal, aí ficaram sem estrutura, sem moradia, sem alimentos, sem remédios, né? E o povo dos negros trabalhava de várias maneiras possíveis, de coisas diferentes. Não era só implantação de cana-de-açúcar, não era só da parte da agricultura, eles eram explorados de todas as maneiras possíveis, tá? Eles eram explorados por trabalhando com serviço de casa, né? Eles trabalhavam com artesãos, eles eram vendedores ambulantes, enfim, em tudo, né? E também na própria mineração, que é onde fica o ouro, né? Então, os negros, que eram os vendedores ambulantes, eram chamados negros de ganho, certo? Aí, daí que começou a parte que ganhava a exploração do ouro, né? Por explorando o ouro, através, quem ia atrás do ouro eram os escravos, né? Que trabalhavam nas minas, e
não ganhava quase nada. A maioria das partes, na parte que ele ganhava do ouro, ele repassava para seu dono, né? Então, eles eram muito maltratados, né? Eles ficavam com a pé dentro da água, né? Procuravam ouro nos rios e nas margens, no leito, né? E depois, tudo isso, eles tinham um maltrato mais que continuava os maltratos, né? Pelos escravos. E eles acabavam ficando doentes e morriam por doenças, né? Trabalhavam tanto que eles morriam por algumas doenças, certo? Então, esse ouro que foi extraído, né? Foi extraído nos encantos do Morros, né? Na galeria subterrânea. Nessas épocas, os escravos ficavam super satisfeitos por quê? Porque quanto mais eles trabalhavam para extrair esse ouro, mais eles poderiam comprar o quê? A sua alforria, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, né? A matéria, o ciclo do ouro, ter as atividades propostas do livro de vocês, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.